Olá, seja muito bem-vinda. Você sabia que a nossa mente opera por padrão e mudar esse padrão não é de uma hora para outra. É um processo, um caminho que tem início, meio e não tem fim. Seja muito bem-vindo ao nosso segundo episódio. Se você me acompanha na rede social vizinha, olha aqui, já me segue lá. Você sabe que nós estamos numa jornada e essa jornada ela te traz conhecimento sobre quem você é, sobre o que você deseja, sobre como o seu corpo está se sentindo e o que você deve fazer para se reconectar. A partir de agora, claro, nós vamos falar sobre esse poder de mudar o nosso padrão mental. E eu lembro para você que isso, sim, é um momento de cura, quando nós começamos a olhar para quem nós somos. Quando nós começamos a entender quais são os caminhos que desejamos realmente caminhar. E esse percurso, ele é tão mágico porque ao longo dele nós encontraremos desafios. Mas são esses desafios que nos tornam cada vez mais forte internamente. E eu não estou falando de força externa. Sabe por quê? Porque muitas pessoas estão externamente fortes para desafiar a vida, para se sentir forte externamente, mas internamente é uma dor, uma fraqueza, uma ferida emocional que ainda permanece dentro de si. Então seja muito bem-vindo por aqui. Se você ainda não me segue, caiu de paraquedas neste canal. Muito prazer. Eu sou a Ellen Dornelles e trago para você uma visão sobre mente, corpo e espírito. Essa tríade que eu acredito que é uma união perfeita para quem realmente deseja avançar. E se você é o tipo de pessoa que sempre coloca uma desculpa na sua vida, bom, por aqui você vai saber que a frase é: apenas faça, independente do que esteja acontecendo lá fora. O seu interno tem que ter o autocontrole. O controle não de querer dominar todas as coisas, mas dominar a si mesmo. Quando nós estamos passando por um processo de jejum, você sabe que a conexão com todos os seus sentimentos, com o seu próprio corpo, ficará muito mais aguçado, muito mais claro. E para quem já fez jejum intermitente, sabe que quanto mais tempo eu fico, mais benefícios eu tenho com esse jejum. Mas quando ele é com propósito, que é o nosso caso, você vai fazer diferente. No sentido de que você não vai apenas jejuar, você vai jejuar com um propósito que você agora vai decidir. Você tem aqui o início de um novo tempo. Dona de si, soberana. A partir de agora, eu quero que você pegue papel e caneta e anote o que nós teremos ao longo desse percurso do nosso jejum Propósito da Alma. Por que você resolve mudar a sua vida? Qual será o seu propósito para essa jornada? Você já parou para pensar que muitas vezes nós consumimos alimentos porque temos prazer, simplesmente prazer, e não fome? Porque existe uma diferença entre a fome humana, e a fome, digamos, aquela fisiológica, e a fome emocional. E quantas vezes nós nos alimentamos porque nós estamos emocionalmente desregulados? Para que você possa fazer o seu jejum com tranquilidade, beba bastante água, tome café, se você quiser, obviamente. O café ele é um grande aliado do jejum. E o café sem açúcar, pelo amor de Deus, retire o açúcar da sua vida. Se você ainda não retirou, eu sei que muitas vezes é difícil, quem sabe agora seja este o alimento que você vai retirar da sua vida. Ou retire o carboidrato, retire algo da sua alimentação nesses nossos encontros no Jejum Propósito da Alma. Você vai ter a possibilidade de escolher um alimento, aquele que mais te leva à fuga do prazer. Eu sei que tem gente que foge pro doce, que foge, sim, para aquele pãozinho gostosinho no café da manhã. Não posso ficar sem meu pãozinho, Ellen. Posso até relevar o café, mas o meu pãozinho quentinho de manhã tenho que comer. Então retiro o pãozinho. Você entende que algo você vai ter que dizer nesta semana. Eu digo não.
Isso é um bom trabalho até para você começar a aprender a impor limites para você primeiro, para depois aprender a impor limite para o outro. E o nosso jejum vai ter duas bases, emocional e mental. Então eu quero que você também, além de retirar um alimento que você é viciada, que você já olha para isso e pensa, poxa, quando eu comer isso, eu me acalmo, eu me sinto melhor. Eu confesso para você que eu gostava muito de tomar chimarrão todas as manhãs, porque aqui no Rio Grande do Sul a gente tem esse hábito, né? Tomar chimarrão logo cedo pela manhã. Mas eu percebi que isso se tornou um vício. E logo lá no meu primeiro jejum, no ano passado, quando eu comecei a colocar o jejum como algo desafiador na minha vida e depois virou realmente permanente, pelos benefícios, pela conexão espiritual, pela forma como a gente se conecta mais profundamente com o nosso corpo, eu pensei, poxa, é realmente algo viciante e acalmador. E aí acalma a dor, que muitas vezes nós não estamos querendo encarar, que seja a verdade da vida, ou os desafios que a vida nos apresenta. E hoje eu quero que você observe qual é esse alimento que tem feito isso. Quando você retira um alimento, você já está dizendo para suas emoções que você está sob domínio delas. Mas quando você retira as redes sociais, por exemplo, reduz, né? No caso, não digo retira, mas reduz as redes sociais, reduz o excesso de telas. Essa é a nossa proposta. Que você também, ao longo desses dias, possa reduzir o uso de telas. Seja a TV, seja o computador, seja o seu aparelho celular. Pratique momentos de silêncio, de meditação, momentos de reconexão, de oração. Se conecte com a sua fé. Sabe o que é mais importante? Trazer a atenção plena para o aqui e agora, para os seus pensamentos, para como a sua respiração está. E agora sim, eu quero te convidar para o momento onde a gente pensa um pouco mais sobre isso. A cura começa quando a gente percebe que a nossa presença é capaz de trazer percepções incríveis sobre o que nós estamos pensando, sentindo e como nós estamos agindo perante a vida. Então, no dia de hoje, o nosso tema vai ser sobre isso. Percepção. O quanto você tem entendido através da reflexão e através da consciência, da presença, da atenção plena, pelo silêncio, o quanto você tem realmente agido da forma que vai te levar a um futuro com resultados positivos. A gente vive no piloto automático, repetindo muitas vezes padrões, repetindo situações, repetindo erros. E viver nesse piloto automático nos leva a uma falta de clareza sobre quem somos, sobre o limite que o outro tem perante a nós e sobre o que desejamos da nossa vida. E ao olhar para isso, a imagem que temos muitas vezes de nós mesmas vem de uma consciência que temos do nosso mundo. E muitas vezes é do mundo externo e não interno. Não temos a real dimensão do quanto nós podemos ser muito maiores, muito mais fortes internamente. Lembra quando a gente começou conversando aqui, eu falei sobre esse poder interno que nós temos? Pois é. E para que você possa entender que se o seu mundo externo está em desordem, se você olha para sua casa, por exemplo, e encontra uma bagunça, pode ter certeza que internamente você está bagunçada. Se você, nas suas relações, também tem muitos conflitos, pode ter certeza que internamente suas relações também estão bagunçadas. Se você não consegue organizar os seus pensamentos estão desorganizados, obviamente há algo emocionalmente fora do lugar. E quando você fizer esse movimento de imergir, de se nutrir com amor, com atenção, com interação, com um olhar mais aguçado para quem você deseja ser, com um olhar mais visualizando o seu futuro no momento presente, pode ter certeza que os resultados que você colherá será totalmente diferente do que você já tem colhido. Ellen, eu gostaria de olhar mais para a minha questão emocional.
Como eu faço esse movimento dentro do jejum propósito da alma? Você vai fazer no tempo que você se permitir, no tempo que você conseguir. Porque eu posso dizer para você fazer inicialmente um jejum de 8 horas. Que esse é, acredito que muito simples para a maioria das pessoas, até porque quando você vai fazer um exame de sangue, você faz um jejum de 8 horas. Como é que eu começo, Ellie? Às 8 da noite, última refeição, e a próxima no começo da manhã. E assim você vai estendendo o seu jejum até a hora que você se sentir confiante de fazer 16, 18 horas tranquilamente. Por que eu digo que é tranquilamente? Porque passar por um processo exige de você uma permissão. Será que você tem se permitido? E aí você consegue alinhar o seu jejum, propósito da alma, com aquilo que você está querendo. Melhorar os seus pensamentos, a sua mentalidade, o seu corpo ou a sua conexão com o espírito. Isso tudo você pode fazer. Aí você pode me perguntar, Ellen, eu quero olhar mais para a questão dos meus pensamentos, do meu corpo, da conexão espiritual. Isso tudo está alinhado nesse mesmo combo, quando você decide e age para que isso se torne uma verdade. Então, no dia de hoje, eu quero que você se nutra com atenção. Quero que você tenha foco naquilo que você muitas vezes deixou de lado. Pela falta de percepção, pelo medo, muitas vezes, de não dar conta, de não ser suficiente. E a clareza do que se quer, ela vem a partir de uma decisão de que sim, eu sou capaz. Comece a observar a sua respiração. Como você tem respirado? Qual tem sido a profundidade da sua conexão com a vida? Porque a respiração, ela nada mais é do que uma reconexão com você mesmo. Você entende que quando a gente respira, é impossível. Impossível ao respirar, inspirar e soltar o ar, você conseguir pensar. Você não pensa. Você não consegue falar enquanto está respirando. Atenção plena. Por isso que o exercício de respiração é para muitas situações. Quando você estiver com uma crise de ansiedade, quando você estiver em um momento onde sua mente estiver confusa, respira. Quando você quiser se reconectar com o seu corpo, respira. Independente de onde você esteja, inspira com tranquilidade e solta o ar. E aí, respira de novo, faz esse movimento e traz consciência, tranquilidade para sua manhã, para sua tarde, para sua noite. Não interessa a hora que você esteja. Reconectar-se consigo é um momento necessário. Então eu quero que você escreva aí no seu caderno, pega um papel e uma caneta, algo que vai fazer você refletir sobre esse começo de jornada. Escreva o que eu tenho evitado sentir. O que eu tenho evitado perceber no meu entorno, nas minhas relações, nos meus pensamentos. O que você tem evitado? Esse é o seu exercício. Além, é claro, de retirar um alimento, de diminuir o uso de telas, você vai refletir sobre isso. O que eu tenho evitado? Sentir, perceber, no meu entorno, nas minhas relações e nos meus pensamentos. O que o meu corpo está querendo me mostrar? O que o seu corpo tem te mostrado? Você tem adoecido? Você tem sentido dores em alguns pontos específicos? Porque cada ponto que o seu corpo reage, ele te mostra um sinal, um recado. Porque o nosso corpo é muito inteligente. E para a gente finalizar o nosso encontro, inspire. E sinta a presença de algo muito, muito maior. Ainda de olhos fechados,
Sinta a presença de uma reconexão consigo, de um momento a partir de agora que você entende, começa a entender que existe um propósito nesse jejum. No propósito da alma, você vai começar a entender o seu corpo. Inspira. Isso, e se conecta com o seu corpo. Isso, e ao expirar, solte tudo. Mande embora tudo que não é agora. Vá além da sua mente, vá além dos seus pensamentos, além das vozes. Sinta-se inteira nesse instante. Sinta-se presente. Sinta-se aqui. Sinta essa conexão com você. Sinta a sua verdade. A verdade de não controlar mais, mas dominar a sua energia. De gastar o seu tempo da melhor forma possível. Com uma mente onde os pensamentos estão alinhados. Com uma mente onde existe um processo de conexão com o seu emocional. E com certeza quando os medos não mais nos impedem de avançar, sensações ruins vão embora, a nossa fé aumenta, o nosso amor aumenta. E quando eu tenho fé, eu acredito em absolutamente tudo que eu não posso ver, mas que com certeza é muito maior, porque eu consigo acreditar. Eu espero que você acredite nesse processo. E te espero para o nosso terceiro dia. O quarto dia por aqui. Terceiro dia lá na nossa rede vizinha. E se você ainda não me segue e ficou até o final, continue por aqui, me siga e até o próximo encontro. Um beijo. Bom jejum para todos nós.